Conforme a gente vem prometendo desde a semana passada, hoje a gente recebe o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, com a produção do repórter André Hernan. Deixa eu dar as boas-vindas ao Duílio. Seja muito bem-vindo, Duílio. É um prazer falar contigo. E ao repórter André Hernan, que produziu a entrevista e fará a primeira pergunta. É contigo, Xará. Tudo bem, André? Boa tarde a todos. Te agradecer ao presidente Duílio pela presença e te perguntar, Duílio, sobre essa contratação que chamou a atenção não só da torcida do Corinthians, que está ansiosa nas redes sociais, ficou esperando durante muito tempo, a F5 nas notícias ali do GE. Globo, mas também os rivais, né? Impactou o futebol brasileiro. De onde surgiu esse começo de negociação e que, pelas minhas apurações, eu via sempre muita confiança do lado do Corinthians, presidente? Boa tarde. Boa tarde, Hernan. Boa tarde ao Rizek, ao Lédio, ao Lino, Paulo Nunes. Prazer bem grande estar aqui com vocês, falando de Corinthians. Bom, Hernan, a gente começou Tem um barulho aqui. A gente começou com um planejamento desde o início da gestão, né? A gente vem reduzindo bastante a folha de pagamento, a gente tem uma redução aí considerável dentro do departamento de futebol, com a saída de muitos atletas, com empréstimos, alguns saíram em definitivo, e também as reduções que foram feitas dentro do clube, nos outros esportes, no clube social. A gente, de imediato, no orçamento desse ano, a gente tem uma redução aí de 20% em todos os departamentos, e no futebol foi uma redução maior nesse início de ano, para que chegasse esse momento a gente pudesse, surgindo oportunidades, isso que a gente vem falando desde o início da gestão, poder reforçar nosso time, né? E essa hora chegou. Acho que nosso departamento de futebol trabalhou muito bem com esses atletas que, nesse momento de crise, que não é só no Brasil, não é só no Corinthians, isso ficou muito claro, né? No mundo todo, em todos os setores da economia e também no futebol de todo mundo. Então surgiram essas oportunidades para que a gente trouxesse grandes jogadores e tudo dentro do nosso orçamento, tudo bem planejado e sem nenhum tipo de irresponsabilidade, vamos dizer assim, como a gente tem escutado muito aí de alguns jornalistas, alguns torcedores. Duílio, certamente a gente vai perguntar ainda muito sobre essa questão da redução da folha, dos jogadores que foram dispensados, mas eu queria seguir na curiosidade do Hernan, que é a minha também, porque não é todo dia que o futebol brasileiro traz um jogador do nível do Willian. Jogador da última Copa do Mundo, jogador que atua no futebol inglês, que é a liga mais rica do mundo, que tinha mercado na Europa. Eu queria entender como surge essa possibilidade, essa vinda do Willian para o Brasil. Porque, reitero, eu acho que, embora o Renato Augusto seja um grande jogador, o Juliano seja um grande jogador, a gente está falando de um atleta que tinha contrato nesse caso, né? Que estava empregado no Arsenal, não é em qualquer clube. Então, como é que se deu esse negócio? Partiu do Willian? Ô, Corinthians, eu quero voltar, é uma escolha de vida, quero jogar no Brasil. Partiu de vocês monitorando. A gente sabe que o pai do Willian é conselheiro do Corinthians, que o Willian é torcedor do Corinthians. Como surgiu esse negócio, o Willian no Corinthians? Bom, vamos lá, Rizek. Desculpa, Hernan, acabei deixando para trás esse pedacinho aí da resposta. Mas isso é interessante, né, da gente ver, né, Rizek? Os jogadores querem jogar no Corinthians, né? Ao contrário do que a gente escutava há muito tempo. O Willian é um caso muito claro disso. O Willian nasceu dentro do clube, fez a base por aqui, estourou como jogador e depois saiu do país e está muitos anos fora, né? É um jogador, como você disse, que tinha contrato com o Arsenal de mais 2 temporadas. E isso é possível dentro dos valores praticados no futebol, na Premier League, como você colocou, para mim a melhor e maior liga do mundo, né? Com a vontade do jogador. E isso pesou muito, né? O atleta quis voltar para o Corinthians, não vinha passando um bom momento no Arsenal. Então a gente estava monitorando e chegou a possibilidade dele sair, sempre, lógico, com o mercado da Europa, com muitos clubes atrás. Então isso fica muito claro, a vontade do atleta só é possível por isso. Lógico que com um esforço muito grande do Corinthians, como já coloquei, de espaço em folha, mas é um jogador que permite também ao Corinthians, por ter esse tamanho, em alguns tipos de investimento de patrocinadores, por exemplo. Mas o que pesa muito, e até deixar isso claro, o Willian abriu mão de muito dinheiro no seu contrato com o Arsenal para poder voltar para casa e jogar no Corinthians. Então, acho que esse foi o principal fator, né? A vontade do jogador. Eu lembro do Willian em 2007, saiu muito garoto e, confesso, não imaginava que ele voltasse ao futebol brasileiro nesse momento da vida dele, né? Com o potencial que ele ainda tem. Carlos Eduardo Lino, presidente do Corinthians, está conosco ao vivo aqui no Seleção.
Presidente, boa tarde, um prazer. Eu gostaria de lhe perguntar ainda sobre essa equação financeira, né? Sobre essa composição, sobre essa moldagem de elenco em função da questão financeira. Qual é o nível de risco que o Corinthians está correndo? O Corinthians está apostando em que tudo dê certo para que a receita aumente e para que o Corinthians, com essa receita, consiga pagar o passivo, ou parte dele, administrar, pelo menos, de forma coerente e projetar um futuro mais rentável, pelo menos de rentabilidade de entradas maiores. Mas qual é a dose de risco que vocês estão colocando nessa equação aí? O que não pode dar errado? Lino, boa tarde, prazer estar falando com você. Não entendo assim como lógico que tudo na vida, né, qualquer tipo de investimento, em qualquer setor, existe um risco. Mas como eu coloquei, o Corinthians vem trabalhando dentro de um planejamento já feito há muito tempo, antes até da eleição, que a gente já vinha estudando algumas possibilidades, e depois com esse período aí de 7 meses, né? Bom lembrar que o Juliano foi o primeiro jogador apresentado pelo Corinthians no ano, né? Em julho, se eu não me engano, quer dizer, fim de julho, início de agosto. Então, acho que isso em nenhum clube do futebol brasileiro aconteceu, em qualquer divisão, da chegada de nenhum jogador e só saídas, né? Então, isso foi feito dentro do planejamento. Agora, em relação a risco, não, eu não enxergo assim. A gente tem hoje a folha, com a chegada do Willian, vamos ter uma folha aí menor do que tínhamos no fim do ano passado, né? Ou no início desse ano. Então, isso está tudo dentro de um planejamento de novas receitas. Agora, lógico que isso ajuda bastante, né? Você ter um time forte, um time competitivo, um time com jogadores de expressão internacional, o caso do Willian, como o Renato Augusto, como o Roger Guedes, Juliano, são jogadores de seleção brasileira que se juntam a outros grandes jogadores, né, que a gente tem no elenco. Hoje a gente tem, pela manhã tínhamos treinando aqui 4 jogadores, né, que estavam na última Copa do Mundo. Lógico que isso traz novas receitas. A gente vem trabalhando em cima disso, isso resgata a autoestima da torcida, a confiança no nosso time, no nosso clube e, consequentemente, isso traz novos resultados, como aumento de patrocínios, como receita de bilheteria, que o Corinthians há 7 anos não tem, né, desde a inauguração de sua arena em 2014, e o Corinthians passará até agora. Mas a gente, estando no Corinthians, a gente nunca grita gol antes da hora, né? É uma coisa que a torcida fala. Então, a gente fez tudo isso dentro da realidade que a gente tem hoje. Agora, isso tudo pode melhorar muito, né? Como você colocou, isso pode trazer novas receitas, mas não estamos arriscando, não estamos gastando mais do que o previsto e a gente só tem coisas boas a vir, vamos dizer assim, né? A gente tem novas receitas a buscar e com o mesmo custo, aliás, um custo menor de folha do futebol, especificamente falando, do que tínhamos no início do ano. Simples, tiramos mais de 20 atletas e trouxemos 4, né? Todos os 4 chegaram e ainda a gente tem uma economia de receita. Mas não tenha dúvida que isso vai trazer muitos outros negócios e muitas receitas novas, tendo um time competitivo. Duílio, eu vou pegar uma carona, vou furar a fila aqui do LED, porque eu queria fazer um comentário em cima da informação que você passa aqui, da folha estar menor agora do que estava no último Campeonato Brasileiro. Você, pouco tempo depois de ser eleito presidente, participou aqui do Seleção e dizia que o tom da sua gestão seria da austeridade, do Corinthians diminuir a dívida, né? E a folha agora está menor. Então, se a folha agora está menor, com um time que inegavelmente é muito melhor do que o time do último Campeonato Brasileiro, você concorda que nos últimos anos o Corinthians contratou jogadores em quantidade, em profusão, tendo folha cara, se era maior do que a folha de hoje, e o Corinthians, então, contratou mal nos últimos anos, e que, então, a sua gestão agora está tendo que fazer um trabalho meio que de limpeza de uma gordura financeira de investimentos mal feitos no futebol dos últimos anos? Rizek, eu não concordo e te explico por quê. Lógico que nós todos, ninguém, né, nem aqui dentro, nem fora, nenhum corintiano estava satisfeito aí com o desempenho do time nesses últimos 2, 3 anos. A gente não vem fazendo bons campeonatos e o Corinthians tem que estar sempre brigando lá em cima pelo tamanho que tem. Mas o futebol, a gente erra e acerta, né? Numa contratação, a contratação boa é aquela que dá certo. A gente viu alguns exemplos de jogadores que foram contratados aí nesse período, que foram muito questionados e que hoje nos ajudam bastante. É o caso, por exemplo, do Gustavo, né? O Gustavo Mosquito.
Foi um jogador que chegou, fomos muito criticados, ele foi emprestado. Quando trouxemos de volta, se não me engano, o treinador era o Thiago Nunes ainda, fomos mais ainda criticados e hoje ele é um dos grandes jogadores do elenco, é o jogador que vem fazendo bons jogos e vem nos ajudando bastante. O Ederson hoje, que está no Fortaleza, é um ativo muito grande do clube, foi também um jogador desses contratado na época, não conseguiu se firmar no Corinthians, acabou não indo bem, emprestamos e hoje ele faz um campeonato espetacular pelo Fortaleza. A gente tem aí diariamente procura para transferência, para venda do atleta. O Richard, seguindo o mesmo exemplo, também no Corinthians acabou não indo muito bem, não tendo muito espaço. Hoje no Atlético Paranaense faz um ótimo campeonato. Agora nós mudamos a forma de fazer, né? Muitas vezes o Corinthians, isso foi feito em 2009, 10, 11, o Corinthians trouxe muitos atletas que eram promessas e a maioria deles vingou aqui, né? Então, e ganhamos todos os títulos possíveis com aquele time. E dessa vez a gente acabou não acertando tanto, né? Então, não falo de má gestão, mas falo de mudança de forma de contratar. E fizemos nesse ano umas contratações mais pontuais, sempre em cima das necessidades do elenco, né? E acho que agora a gente tem um elenco mais equilibrado, um time muito forte, um elenco mais equilibrado. Lógico que faltam algumas peças, mas o meu discurso, como você colocou no início da minha gestão, ele continua. É momento da gente organizar a casa, da gente melhorar a parte administrativa, a parte financeira, e a gente vem fazendo isso há 7 meses. Por isso, a possibilidade de reforçar um pouco agora, mas continuando sempre com o pé no chão. Tem muita coisa para ser feita, tem muita despesa que a gente precisa reduzir, a gente tem que trazer muita receita nova. O problema não está resolvido, mas a gente conseguiu já dar um bom passo para que a gente comece essa recuperação também com resultados dentro de campo e trazendo a Fiel junto, que isso é o que nos fortalece muito. Lédio Carmona. Olá, Duílio. O senhor falou que tudo que o Corinthians está fazendo agora foi planejado. Em termos de nome das peças que o Corinthians contratou agora, esse planejamento já existia em torno deles? Vocês já tinham esses nomes mapeados bem antes deles, de o Corinthians ir à luta atrás deles, ou foram negócios de ocasião? Vocês tinham a estrutura financeira, mas os nomes não estavam certos, ou os nomes já estavam escolhidos bem antes do movimento de mercado? E a outra pergunta que eu queria fazer é a seguinte: o senhor acha que a diferença, não só do Corinthians, para os outros grandes do Brasil, que hoje é muito grande para o Flamengo, tecnicamente, e na parte administrativa, pode diminuir, digamos, num médio espaço de tempo, ou vai levar mais tempo? Bom, Lédio, vamos lá. Lógico que a gente, quando eu falo em planejamento, eu falo da parte financeira e que nós tínhamos que estar pronto, né, na janela de transferência para caso ocorressem oportunidades. Como eu disse, né, alguns jogadores sim, a gente vinha conversando e monitorando, é o caso do Renato Augusto e Roger Guedes, que estavam na China, e existia também nesse grupo, vamos dizer assim, que a gente vinha acompanhando desde o início do ano, o Paulinho, que eram jogadores que tinham dificuldade de retornar à China para que pudessem seguir seus contratos. Então, esses a gente vinha conversando e acompanhando de perto. O caso do William foi um caso que surgiu agora recente, e do Juliano também, com a saída dele lá da Turquia. Então, tínhamos o planejamento financeiro, lógico, né? Isso que foi feito. Agora, nomes, tinha os favoritos. A gente, quando faz uma relação de peças e de carências do elenco, vamos dizer assim, a gente sempre coloca, o treinador nos passa 1, 2, 3 atletas como opção 1, opção 2. Nem sempre a gente consegue o melhor, né? O alvo número 1, vamos dizer assim. E, nesse caso, nessa janela, o Corinthians foi muito feliz, né? Muito pela vontade dos atletas de querer estar de novo no Corinthians, isso facilitou bastante. E também desses nomes que já passaram por aqui, ou tem algum tipo de relação, que é o caso do William, do Renato, de jogadores de alto nível e que se enquadraram aí na política financeira do clube no momento que estávamos prontos para poder fazer esse investimento. Mas os nomes específicos mesmo, lá do início, a gente não tinha todos, não. O que a gente tinha que estar pronto é fazer a nossa lição de casa, né? Que era a redução das despesas, a redução da folha, novas receitas, que esse ano a gente conseguiu trazer já bastante dinheiro novo para o nosso marketing, para estar pronto para esse momento.
Então, acho que isso caiu que nem uma luva e são jogadores de alto nível, com história, os dois, né, como eu coloquei, já ligados ao Corinthians. O Juliano, eu tentei contratá-lo aí na época que passei como diretor em 2011, 12, junto com o Roberto. Era um pedido do Tite quase que em todas as janelas. E conseguimos só hoje, 10 anos depois, aproximadamente. Mas o planejamento foi feito em cima do dinheiro, em cima de poder ter uma margem para que a gente trouxesse esses jogadores de alto nível e que a gente melhorasse nosso elenco. Paulo Nunes. Boa tarde, presidente Duílio. Um grande abraço a você, meu amigo. Eu vou partir para outro caminho. Eu vou partir para a parte esportiva, a parte técnica, né, da equipe do Corinthians. Eu acho que ninguém melhor do que vocês da gestão, né, da direção corintiana, sabe, né, do que era capaz de contratar. Eu não trabalhei nem em economia, não pretendo trabalhar, então a minha preocupação é a parte técnica da equipe. Essas contratações elevam demais o futebol brasileiro, e isso me encanta. Eu gosto de times fortes, eu acho que o Corinthians precisava urgente, né, de contratações, né, o tamanho das contratações, eu não esperava esse tamanho, mas eu acho que o Corinthians precisava dessas contratações. Eu acho que é um time de uma tradição enorme que não precisa fazer comentários a respeito disso. E eu acho que essa gestão mostra o que o Corinthians está querendo, né? Agora eu não sei se o Corinthians está querendo para esse ano ou para o ano que vem. Com a capacidade desses 4 jogadores contratados, Duílio, eu vejo o Corinthians disputando, lógico, tem praticamente 12 pontos atrás de um título do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que é diretamente ligado a esse ano uma Libertadores. É esse o pensamento? Essas contratações buscam isso? Porque além de você chegar numa Libertadores, isso é um investimento. Se a gente pensar no alto custo das contratações, mas isso é um investimento que o Corinthians pode ganhar muito lá no futuro. Meu amigo Paulo Nunes, prazer estar aqui falando com você, boa tarde. É isso, Paulo, a gente viu muito, né, nesses dias aí, a gente sabe que todo torcedor, todo brasileiro é um pouco treinador, né, e ultimamente, para discutir Corinthians nesses últimos dias, todos viraram economistas também. Mas eu acho bacana isso, o torcedor está se preocupando também com a parte financeira do clube. O torcedor hoje, ele está empoderado, vamos dizer assim, com as redes sociais, ele tem acesso a números, ele tem acesso a informações a cada minuto, tudo que acontece dentro do seu clube de coração. E agora, falando de parte técnica, sim, o planejamento nosso é realmente, como eu disse, e o Rizek citou no início da minha gestão, eu coloquei que o título do Corinthians esse ano seria pagar contas, né? Isso não mudou. Mas hoje, com essa janela de transferência que para nós ela foi maravilhosa, vamos dizer assim, por conta de muitas dificuldades também da pandemia, como eu já coloquei há pouco, a economia no mundo, os clubes todos passam por dificuldade, o problema da China, né, que alguns anos atrás levaram muitos de nossos atletas, né, dos potenciais, o caso do próprio Renato Augusto, por exemplo, que saiu naquela época, o Gil, o Ralf e alguns outros. Hoje, com esse problema, infelizmente, da pandemia, mas foi possível trazê-los de volta em condições muito boas, né? Os jogadores não poderiam voltar para a China, não poderiam exercer seu contrato, então isso facilitou bastante. Então, nem nós sonhávamos com uma janela maravilhosa, isso eu confesso a vocês, da possibilidade de trazer 4 jogadores de alto nível, né? Como esses que chegaram. Então, o planejamento nosso mesmo era para o ano que vem a gente vir mais forte. Com essa chegada, eu concordo com você, com as chegadas dos 4 que vieram agora e com o trabalho que já vem sendo feito pelo Silvinho. Hoje o time está organizado, esses atletas que chegaram pouco jogaram, né? E o time já reagiu bastante, já está em 6º lugar na tabela. Então, eu, como presidente do Corinthians, eu tenho que sempre pensar no máximo, né? Sempre pensar grande e, lógico, que a gente nunca pode deixar de pensar num título. Mas o planejamento é esse, que a gente chegue numa Libertadores esse ano e que o ano que vem, com as reduções e os cortes de despesa e as novas receitas que a gente pretende trazer, reforçar um pouco mais no início do ano para que a gente faça um ano aí em condições de brigar por todos os títulos, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, tudo que a gente vier a disputar. Então, concordo, eu acho que o Corinthians subiu de patamar, tem condições de brigar de igual para igual com qualquer time e nós temos o maior reforço chegando, né, que é a Fiel, é a torcida voltar para a nossa arena. Então, esse reforço nenhum clube tem, é uma torcida que apoia 90 minutos, o tempo todo, é muito fiel.
nos acompanha no Brasil inteiro, no mundo todo. Então, quando a gente tiver a Fiel junto, aí o time fica ainda mais forte, podendo brigar realmente por título, mas a gente sabe da dificuldade, da distância, do momento do campeonato, da qualidade dos times que estão à frente, mas a gente tem que pensar no jogo a jogo, pensar agora no nosso próximo adversário, mas existe, lógico, que a vontade e a esperança e o desejo, e nós temos que brigar por isso. O Corinthians tem que brigar sempre por título, pelo tamanho que ele tem. André Hernan? Queria, presidente, perguntar sobre o Roger Guedes. A gente tem a volta do Juliano, do Renato Augusto e do William, que são jogadores experientes. São jogadores que eu entendo que o Corinthians não vai fazer dinheiro numa futura venda. E o Roger Guedes tem essa possibilidade sim, porque quer figurar na seleção brasileira. É um jogador que eu tenho informação que ele abriu mão de quase 6 milhões de euros na rescisão com a China, naquelas noitadas lá, viradas lá que o empresário dele, o Paulo Pitombeira, virou ali para conversar com os chineses e conseguir essa rescisão. Essa é a ideia, um jogador que abre mão e que já tem uma identificação, não entrou em campo e já tem uma identificação. O Corinthians tem um retorno financeiro lá na frente com esse jogador jovem? Bom, Hernan, ótima pergunta. Sim, lógico que sim, é o jogador mais jovem de todos, um potencial muito grande. Eu gosto muito do futebol dele, nós conversamos para ele vir ao Corinthians antes de ir ao Atlético Mineiro, infelizmente na época não deu certo, acabou indo para a China e retornou agora. É um jogador que o Corinthians fez um investimento não alto, mas também em direitos econômicos. É bom a gente deixar isso muito claro aqui. Pelo momento, né, o Corinthians fez a forma de negociação com todos os atletas, mas em específico do Roger, pela sua idade, pelas propostas que existiam altas, né, de compra dos seus direitos, ele ficando livre, ele abriu mão não só desses 6 milhões, como você colocou na sua rescisão na China, no período de contrato que ele ainda tinha, como também de propostas muito maiores do que a do Corinthians em termos de salário e principalmente em termos de aquisição dos direitos, vamos dizer assim, né? O jogador livre, é lógico, você não tem a aquisição dos direitos econômicos dele de outro clube, mas o jogador, normalmente, é a hora que ele ganha dinheiro, né? Que ele acaba acertando com o clube, ganha umas luvas altas e no caso dele, os valores, né, as propostas que existiam para contar com o futebol dele, não só de salário, mas para contar também e adquirir direitos econômicos, eram muito grandes. Então é importante que a gente deixe claro também, o Corinthians conseguiu trazer esse atleta, tem um percentual dos seus direitos, mas também o jogador ficou com grande parte dos direitos econômicos. Então, a gente sabe que, sempre em nome da transparência, né? Hoje a gente trouxe o atleta, daqui 1 ano e meio, alcançando os objetivos, ele tem uma proposta para sair, e se isso for muito interessante para ele, para o Corinthians também, claro, mas a vontade dele também vai pesar muito, caso quando chegar esse momento, porque ele abriu mão de muita coisa. Então, se chegar lá na frente ele for para recuperar o que ele abriu mão, o Corinthians também vai estar disposto a uma conversa diferente do que seria com qualquer outra venda de atleta, por ele não estar recebendo esse dinheiro hoje. Duílio, a janela fecha hoje. A janela já fechou para o Corinthians ou poderemos ter alguma surpresa a mais no clube na véspera do aniversário do Corinthians? Davi Luiz? Não existe. É bom você tocar já, Hernan. Vamos colocar. Não existe. Davi Luiz, eu estou sendo perguntado aqui a cada 10 minutos por colegas de vocês, setoristas do clube, se existe a possibilidade. Não, essa negociação não está em andamento, não existe, para a gente não gerar mais expectativa na torcida, né? Nós estamos aqui muito satisfeitos com os atletas que chegaram, então não existe. Existe o nosso lateral, o João, que a gente estava tentando, vindo do Porto, né, por empréstimo de 1 ano, para cobrir também uma carência que a gente tem na reserva do Fagner. Então, isso existe ainda, deve estar subindo no bid, a janela fechou ontem, o Porto mandou a documentação toda ontem, então pode ser que a gente anuncie ainda hoje a chegada dele para compor nosso elenco, para reforçar uma posição que a gente tem carência. Lino? Não, era uma pergunta... é uma pergunta bem breve, que eu imagino que uma resposta bem breve. Que retorno o Corinthians tem do serviço público, da prefeitura, do governo do estado, para retorno de público ao estádio?
O Corinthians aguarda. A gente teve a informação, né? Até ontem o governo faria um evento teste no jogo da seleção, que será na Neoquímica Arena, né? Brasil e Argentina. Isso foi cancelado, seriam acho que 12 mil torcedores, por questões de logística, de tempo, não vai mais ser feito. Acho que a CBF terá a Conmebol só convidados, acho que em torno de 1.000 pessoas. O Corinthians acompanha, o Corinthians não acelera esse processo, acompanha as autoridades aí de saúde, para que quando for possível a gente volte. Lógico que o mais rápido possível, né? A gente entende que com as vacinas, a população em São Paulo, a vacinação já está muito adiantada. Então, quando tiver segurança, quando os órgãos competentes entenderem que existe segurança e que o torcedor não estará correndo risco, a gente entra nesse assunto. Mas, por enquanto, a gente aguarda e o que for melhor em termos de saúde, o Corinthians vai estar do lado. Antes do fechamento com chave de ouro do Lédio Carmona, bombástico que ele está prometendo aqui na entrevista com o Duílio, eu queria trazer uma boa notícia para o torcedor. Não é nenhuma novidade, mas, por exemplo, premiação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, há pouco tempo, era há 3 rodadas, o Corinthians era o 12º colocado. De premiação do Campeonato Brasileiro, ele receberia, a gente pode colocar na tela esses números, ele receberia 14,6 milhões. Hoje ele é o 6º. Então a premiação já salta para 24 milhões. Quanto melhor o time, maior a sua arrecadação. E se você está conseguindo pagar o time, melhor ainda, quanto maior o time, maior a sua receita. O Rodrigo Capello, nosso jornalista que estuda os balanços do clube, trouxe essa informação hoje nas redes sociais da dívida, não é da dívida da gestão do Duílio, é da dívida do Corinthians como um todo. Não sei se o Duílio confirma esse número, ainda que a gente não seja economista, é um número que impressiona, porque ele está na casa do R$ 1 bilhão, né, 980 milhões. Então eu queria perguntar para o Duílio se ele confirma esse número da dívida corintiana, que hoje está em 980, e se esse número for esse mesmo, que assusta qualquer um na casa do bilhão, qual é o plano para lidar com isso? Como é que um clube consegue conviver com isso ao longo dos anos, Duílio? Vamos lá, Rizek, eu não vou te confirmar exatamente, eu tenho o valor aqui de 977, mas é um valor muito grande, é quase 1 bilhão. A gente conseguiu reduzir muito pouca coisa nesses 7 meses, né, 6 meses, no último balanço que soltamos. O Corinthians não teve o aumento da dívida nesse período. É bom lembrar que vivemos a pandemia, temos todos esses problemas de estádio, de não ter público e muitos outros, né? Tudo que a gente vem passando que afeta qualquer setor da economia. Mas é legal também, eu sei que o Corinthians vende muito, eu sei, o Corinthians é um país, o Corinthians é uma nação. Então, tudo que se fala de Corinthians, a audiência é maior. Mas tem clubes que são elogiados diariamente por contratações que têm uma receita 1/3 menor que a do Corinthians, vamos dizer assim, com uma dívida de 1 bilhão e 200 com investimento de terceiros, mas não deixam de ser empréstimos e são elogiados. Os outros clubes todos não chegam nessa dívida de 900, mas chegam em 700, alguns 800, outros 600, com uma receita menor que a nossa, e não se fala, não existe problema de dinheiro nos outros. Eu tenho que cuidar do Corinthians, mas é só um comentário, porque isso sempre que é Corinthians, se destrincham os números, se mostram diariamente, não tem problema nenhum, a gente trabalha com a transparência, divulgando o balanço. O Rodrigo Capello fez esses números em cima do que o Corinthians divulgou agora no fechamento do semestre, né? Então é só um comentário de que tudo no Corinthians é maior, vende mais, e notícia ruim do Corinthians vende muito, mas a gente vai ter notícias boas daqui para frente, que também são boas, o torcedor adora notícias boas, e o nosso caminho daqui para frente é esse, trazer sempre mais boas notícias, alegria e redução, pagamento de dívida. E quanto a conviver com isso, a gente tem que equalizar a dívida, né, Rizek? Lógico que a gente não vai resolver isso de um dia para o outro, mas a gente tem que colocar um fluxo de caixa positivo, a gente tem que arrecadar mais do que a gente gasta. Isso a nossa gestão vem fazendo. Se eu não me engano, a gente tem um superávit da gestão, vamos dizer, operacional, sem contar aí dívidas de dinheiro, de juros e empréstimos bancários. Na nossa gestão, a gente tem um balanço positivo, se eu não me engano, de algo em torno de 20 e poucos milhões desse período, né? Só no futebol foram quase 36 milhões dentro de economia do que estava orçado e o que foi realizado até o mês 6. Então, a gente tem que equalizar isso de forma que a gente pague em dia tudo que a gente tem comprometido, vamos dizer assim, ou de acordos e compromissos,
Agora, a dívida não vai diminuir de um dia para o outro, mas a gente tem que colocar isso dentro de um fluxo e a cada ano ir diminuindo isso e também trazendo novas receitas. Duílio, agora para a gente se despedir, Lédio Carmona promete uma pergunta bombástica aqui no Seleção. Vamos lá, uma pergunta delicada, Duílio. Não se sinta constrangido ao responder. Já que a gente falou tanto em contratações, parece que você disse no programa do Benja que a pior contratação da história do Corinthians foi a do Paulo Nunes. É verdade isso? Não. Não disse que foi a pior. Eles me perguntaram quem que eu não traria de novo no Corinthians. Como o Paulo é um amigo. Não. Tá vendo, Duílio? Param de rir, tem que explicar. É verdade, mas foi quem eu não traria de novo. Não foi qual foi a pior contratação. Mas tinha um amigo seu, um amigo nosso em comum, que estava falando com você por mensagens ao meu lado, e na hora que veio a pergunta, eu já aproveitei e soltei. Que traíra, Duílio. Olha, é meu amigo, trabalha comigo, hein? Trabalha comigo, hein? Já a gente mostra o que foi a passagem do Paulo. É que o Paulo chegou para o Corinthians como um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. Era difícil aquilo dar certo. Já a gente lembra. Mas a culpa é do Lédio. Eu quero desejar aqui... Só para lembrar... Fala, Duílio. O Ivo Meirelles, que estava... Só para deixar aqui nomes. O Ivo estava do meu lado falando com o Paulo durante o programa. Aí veio a pergunta, eu falei, agora deixa o Paulo comigo. E foi aí. Tá bom. Amanhã é aniversário do Corinthians. O clube está preparando uma live a partir das 7h da noite. Às 7h10, 19h10, né? Que o clube é fundado em 1910. Estarei ligado nela. Obrigado, viu, Duílio, pela entrevista. Obrigado ao Corinthians, ao nosso produtor, Thiago Rabelo, ao André Hernan pela entrevista. E até a